Esse contexto me chama a atenção, e muito ele é mencionado quando fazem referência de uma mulher como uma das primeiras missionárias. O contexto diz que essa mulher voltou para a cidade, após o encontro dessa mulher com Jesus, ela voltou para a cidade anunciando que existia um profeta. E o que me chama a atenção é porque essa mulher, após dialogar com Jesus, Jesus revela a necessidade dela e faz com que ela entenda de uma sede a ser suprida. Porque Jesus conhecia o seu interior, Jesus conhecia a sua necessidade. E quando Jesus diz àquela mulher, vai, chama o teu marido, ela diz, não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem, confessaste não ter marido, porque te dera 5 e o que tem agora não tem. Nos dias de hoje, nós paramos para olhar pessoas com relacionamentos tão dificultosos, e quantas pessoas não sofrem, não tentam a sorte, quantas pessoas não estão destruindo seus casamentos e tentando começar novamente, tentando buscar novamente uma solução, tentando preencher o vazio, tentando, quando não fizer, encontrar a sua cara metade, alguém que a complete. Essa mulher tinha um problema emocional, tinha um problema sentimental. Essa mulher passava por 5 casamentos e estava com alguém que não era dela. E quando Jesus revela a situação dela, ela se curva mediante aquela circunstância e diz, bem sei que tu és profeta. Muitas vezes, o nosso relacionamento com Jesus não é muito diferente do relacionamento dessa mulher. E olha que ela era samaritana, e o contexto diz que os samaritanos e os judeus não se entendiam. O começo desse algo ele é assim. Pessoas que não têm a menor comunhão. Comunhão é ter algo em comum. Quando eu tenho comunhão com você, é que nós temos algo em comum. Quando nós declaramos que temos comunhão, é porque, no mínimo, nós temos Jesus Cristo em comum. Talvez o time pode ser diferente. Talvez os gostos podem ser diferentes. Os estilos podem ser diferentes. Mas a essência, qual é a essência que contesta e que diz que eu tenho comunhão contigo? Tem muitas pessoas que têm comunhão por outros motivos. Mas nós estamos falando aqui de uma pessoa que não tinha comunhão. E essa falta de comunhão vinha de um contexto religioso, vinha de um contexto regional. O povo de Samaria não se entendia com os judeus. A declaração dessa mulher é algo interessante, porque Jesus chega e nós vemos aqui Jesus assentado, pois estava sentado. E muitas vezes servimos a Jesus ou entendemos e vemos Jesus como alguém que se cansa. As pessoas aqui não estão dizendo que no contexto que ele estava cansado. Sim, Jesus na sua humanidade, ele estava cansado. E digo mais, ele também estava com sede. Jesus tinha uma necessidade. Jesus expressa aqui o seu desejo ao encontrar com essa mulher e diz, dai-me de beber. E essa mulher declara, Senhor, mas como pede? Como pede de beber? Como fala comigo? Como me pede algo? Mas não temos comunhão. Quando eu começo a me deparar, quando eu começo a me comparar com essa mulher, é que posso. Porque eu digo que são filhos de Deus. Sigo a Deus na comunidade de Adonai. Oro 3 vezes ao dia, jejum, leia a palavra. Como é que vamos comparar com uma pessoa que mal conhece Jesus? Mas às vezes não há diferença entre eu e essa mulher. Porque muitas vezes nos separamos com Jesus ao lado como se estivesse sentado, ou como se estivesse cansado, ou como se não estivesse atento à minha necessidade. Porque eu estou indo até o poço, essa mulher foi até o poço para buscar água. Qual é a necessidade dessa mulher? Qual é o intuito dessa mulher?
pegar água. O objetivo dela era simplesmente buscar água. Quando eu começo a me comparar com essa mulher, ou com situações semelhantes, eu começo a ver qual é o meu objetivo, qual é a minha necessidade. Comparado com a minha vida, comparado com o meu contexto de vida, comparado com o meu trabalho, quais são as minhas necessidades. E muitas vezes me deparo como essa mulher perante Jesus, e eu peço algo. E como essa mulher se depara com Jesus cansado, com Jesus assentado, e olha que surpresa, Jesus lhe pediu algo. Muitas vezes eu não consigo me achegar perante Jesus e ouvir se ele tem uma necessidade, se ele espera algo de mim, se ele tem algum propósito de estar ali parado me esperando. A maioria das ocasiões sou eu chegando até ele e dizendo: Senhor, pega água para mim, põe um copo e põe na minha boca. É quase assim. Uma pessoa diz, mastigadinho. É o que nós queremos muitas vezes. Às vezes nos comportamos como uma criança, como um recém-nascido. O ser humano é algo interessante. É um dos únicos seres extremamente dependentes. No mundo animal nós conhecemos animais que nascem e já nascem andando, se alimentando. O ser humano é extremamente dependente. O recém-nascido ele não consegue sobreviver por seu instinto. Ele depende. E muitas vezes nos colocamos perante Jesus como um recém-nascido, que faz necessário nascer de novo, totalmente independente. E não queremos crescer, queremos sempre tudo na mão, tudo do bom e do melhor, e não queremos fazer nada. E quando nos deparamos com circunstâncias como essa, até falamos como é difícil, como é dura essa circunstância. Jesus é quem pede essa mulher da área de beber. E quando eu começo a fazer uma comparação, ou tentar me colocar ao lado dessa mulher, começo a me imaginar num encontro com o Senhor Jesus, mediante as minhas necessidades. Quando me deparo com determinadas situações, me perguntaria que porventura o Senhor Jesus pediria a mim, sendo Ele todo-poderoso, mas por que pediria a mim? E muitas vezes queremos engessar um Deus, queremos determinar regras para Ele, como é que Ele vai agir, como obter uma oração forte, como obter uma solução prática, como fazer uma oração eficaz. Muitas vezes queremos engessar, passar de ter uma receita, como é que eu faço para as coisas acontecerem, como é que eu faço para o meu casamento ser bem sucedido, para a minha vida profissional, para o meu relacionamento, como é que eu faço para tudo isso ser bem sucedido, como é que alguém fez para me copiar. Muitas vezes nos encontramos em meio a tantas necessidades, tendo que ouvir Jesus pedir algo. O que é porventura que daríamos para saciar a sede de Jesus? O que é que porventura daríamos para descansar, para dar descanso a Jesus? E quando eu começo a ver as minhas atitudes, os meus comportamentos como cristão, eu vejo que eu canso Jesus. Quando eu começo a parar para pensar qual é o desejo de Jesus para com a minha vida, eu vejo que Ele tem fome de santidade na minha vida. Eu vejo que Ele tem fome, Ele tem sede de compromisso meu. Eu vejo que Ele tem necessidade, que através da minha atitude será suprida. Eu vejo que Jesus tem tristeza e necessidade de alegria. E a Bíblia diz que há alegria perante os anjos de Deus como um pecador se arrepende. Como é que eu posso saciar a Jesus? Não. Algo gostoso, quando nós começamos a nos perguntar, desde sentar, esse texto não fala muito, está falando uma mulher samaritana. A única semelhança, ou a diferença, ou os equívocos, é que eu tive que ter comunhão com Jesus, e essa mulher declara: eu não tenho comunhão contigo. O desenrolar desse contexto mostra que essa mulher passou a ter mais comunhão do que eu. Sendo ela samaritana, sendo ela de um povo diferente, sendo ela de uma nação diferente, de uma crença diferente, Jesus
chega aquela mulher e pede esse bebê. Ela confessa: Senhor, eu não tenho comunhão contigo. Como é que me pede alguma coisa? As nossas frases, as nossas palavras, nem sempre ela testifica com as nossas ações. Às vezes somos ótimos oradores, às vezes nos expressamos tão bem com palavras que não tem nada a ver com as nossas atitudes. Às vezes agimos diferente dessa mulher ao dizer que não tenho comunhão contigo, mas as nossas atitudes dizem: Senhor, eu não tenho comunhão contigo. Como quer ter um relacionamento comigo que sou pecador? E a Bíblia diz que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa escutar, mas o meu pecado é que causa divisões entre mentir. Essa seria uma realidade tão prática. Essa mulher, ela questiona Jesus, após falar que não tem relacionamento, após se queixar dessa falta de relacionamento, como é que me pede alguma coisa? Como é que espera alguma coisa de mim se não tem um relacionamento contigo? Se nós não temos comunhão? Jesus diz a ela: se você conhecer ao dom de Deus, saberia quem te pede algo. Conhecer, discernimento. Discernimento é algo fantástico. Nós podemos identificar no nosso trabalho. Cada um que é especialista no seu trabalho, na sua arte, tem métodos que talvez outras pessoas não teriam. Tem discernimento, conhecimento profundo. Na minha área, eu consigo me sobressair por quem não tem conhecimento. Eu tenho discernimento daquilo que eu faço, eu estudo e pratico isso há muitos anos. Discernimento. Jesus chega para essa mulher e fala: se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus. E às vezes também me comparo com essa mulher, se na minha vida espiritual, se eu tivesse discernimento de uma forma mais simples possível, independente de quem seria o pregador, independente de estar entre quatro paredes, independente de aonde estivesse, se eu tivesse discernimento e comunhão com Deus, eu consigo ouvir a sua voz, eu consigo entender, ser conduzido, ser disciplinado, ser corrigido e aceitar até ser castigado. Pois a Bíblia diz que Deus castiga e corrige aquele que ama. Quem dentre vós não faria uma correção ou daria um castigo a um filho ou a um sobrinho, para que ele não volte a cometer os mesmos erros? Ter discernimento. Jesus diz àquela mulher: se você soubesse qual é o plano de Deus para a sua vida, se você soubesse qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se você tivesse relacionamento, comunhão, conhecimento, você lhe pediria água viva. E essa água ia ser uma fonte inesgotável. Jesus está falando de coisas maravilhosas, coisas que excedem o entendimento, que tem tantas coisas no meu relacionamento para com o Senhor, que eu teria que ter muito mais comunhão, muito mais contato. Eu não poderia estar cultuando ou relacionando com Ele 2 vezes por semana, mas sim, 24 horas por dia, eu tinha que estar mais para procurar entender os seus mistérios, para procurar entender que o mistério de Deus é algo interessante. O mistério de Deus é só para quem não conhece Deus. Para quem conhece, Ele é lá. Olha. A Bíblia diz que sinais de prodígios e maravilhas seguirão aos que creem no Senhor. Eu entendo, dentro de um contexto, que muitas coisas aconteciam e acontecem na vida de um incrédulo para quem ele venha a crer. Nós não precisamos ver uma manifestação sobrenatural para acreditar que Jesus se faz presente. Nós não precisamos de uma manifestação sobrenatural para saber que Deus fala conosco. Pois nós cremos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa mulher que não tinha relacionamento, que não tinha contato com Jesus, que não tinha discernimento para saber quem é que estava falando com ela. E muitas vezes eu, no meu relacionamento, eu também me falta discernimento para saber que Jesus fala comigo, para saber que Ele me ama, para saber que Ele me cuida, para saber que aquilo que eu declaro de palavra, que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Para quem tem relacionamento, pode entender que ainda que andar no guarda sobre a rocha, não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Poder
declarar que mesmo em meio a circunstâncias, o Senhor há de nos fazer andar em passos desejantes e ter discernimento para quem tem relacionamento. Quando Jesus questiona essa mulher desse jeito, ela volta a pergunta ao Senhor: porventura és tu maior do que Jacó, que cavou o poço, ele mesmo bebeu da água, os seus filhos beberam, o seu gado bebeu? Porventura és tu maior? Irmãos, às vezes fazemos a mesma comparação mesquinha. Às vezes nós diminuímos o nosso Deus. Quando a aflição bate em nosso coração, que ainda que venha uma mensagem, que ainda que venha uma situação onde eu posso crer que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, de uma forma direta eu pergunto a Ele muitas vezes: porventura, Senhor, és tu maior do que o meu patrão que pode me mandar embora? Porventura és tu maior do que a polícia que pode me prender? Porventura és tu maior do que a enfermidade que pode me alcançar? Porventura és tu maior do que o problema que pode assolar o relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento conjugal? Só não falamos, mas a nossa atitude é exatamente assim. De quem às vezes está equivocado, achando que tem relacionamento. E às vezes a incredulidade, que é o mal que assola a maioria dos crentes, eu espero que isso não venha assolar a sua vida. Incredulidade é algo assim. Uma vez eu fui pregador, lendo um texto, onde um pai chega e diz: Senhor, o meu filho está possesso. E quando esse espírito mal pega, lança no fogo, na água, tentando tirar a sua vida. E aquele pai desesperado diz ao filho: os teus discípulos oraram, mas nada aconteceu. Se tu podes fazer alguma coisa, faça. Esse se, ao expressar um Deus tão poderoso que pode todas as coisas, Jesus respondeu ao altura dizendo: se você crê, tudo é possível com Cristo. Aquele homem entendeu e disse: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Em minhas orações, eu faço essa colocação, procuro buscar de dentro de uma sinceridade. Por que a minha vida não muda? Por que o meu comportamento não muda? Por que os meus relacionamentos não mudam? Por que não acontece muitas coisas na minha vida? Quando eu começo a fazer perguntas como essa, diante de um espelho, que é a palavra de Deus, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Isso não acontece porque eu não creio. Eu não faço porque eu não creio. Eu conversava com uma amiga esses dias e alguém me pregou uma palavra dizendo: esse equipamento funciona dessa forma. Você pode acreditar. Aquela pessoa foi tão persuasiva, aquela palavra dele com tanta convicção, que eu acreditei. O nome do equipamento era paraquedas. Pode se jogar aquele ar. Confiamos em tantas coisas, em tantas pessoas, em tantas circunstâncias, sujeitas a tantas falhas, e às vezes nos deparamos com uma incredulidade perante alguém que nos ama e que é o melhor de nós. Aquele pela qual nós poderíamos nos lançar nos seus braços, aquele pela qual nós poderíamos confiar do fundo do nosso coração, às vezes fazemos como essa mulher. Porventura és tu maior do que Jacó? E muitas vezes fazemos perguntas da mesma natureza, por atitudes, por comportamento, não por palavras. Mas às vezes o nosso silêncio e as nossas atitudes falam mais do que palavras. Porventura tu és maior do que o meu patrão? Porventura tu és maior do que o meu cônjuge? Tem que dar mesmo, né? Tem que ter relacionamento aqui. Alguns diziam só Jesus, e eu dizia ainda nem Jesus. Falta de confiança. Mas essa mulher teve um ponto para isso. Jesus, quando ele fala com os jovens,
nesse contexto,